Seu direito. Todas as quartas-feiras a gente recebe aqui no Estúdio CBN o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Olá, Vinícius, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Semana passada a gente começou a falar de contrato de trabalho, né? E começaram a chegar algumas perguntas, né? Então, vamos falar mais uma vez sobre contrato de trabalho da questão do PJ, né? A pessoa jurídica, quando faz esse contrato, ela tem um ganho maior porque a empresa gasta menos, né? Custa menos para o empregador. O problema é depois, né? Na hora do acerto, na hora da saída, que fica sem direito a absolutamente nada, porque tudo já foi pago, né? Bom, Marco, a primeira coisa que é importante ressaltar que o correto vínculo permitido no Brasil é o vínculo do empregado no regime CLT. Então, nesse aspecto, né, a relação de trabalho ela tem que ser garantida pelo que está previsto na consolidação da legislação das leis trabalhistas, da legislação trabalhista. Então, nesse aspecto, isso é o correto. Entretanto, né, houve aí um tipo de entendimento, né, depois da reforma trabalhista, de alguma flexibilização nesse sentido por parte de algumas decisões judiciais. Então, passou-se a admitir, inclusive, né, a possibilidade de um médico ser contratado no regime de pessoa jurídica. Então, um médico passa a ser uma pessoa jurídica. Por exemplo, um microempreendedor individual pode acabar prestando serviços em algum local, né, nesse formato de PJ que a gente chama, né? Então, são situações aí que passaram a acontecer que realmente houve uma flexibilização, mas isso não está completamente pacificado nas decisões judiciais, né? Então, isso pode ser revisto a qualquer tempo, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o que é o correto é o regime CLT. Qual que é a diferença do regime PJ para o regime CLT, que eu acho que é importante esclarecer para todas as pessoas, né? O CLT é aquele que tem a carteira de trabalho assinada, né? Então, aquela que possui mais direitos. Em qual sentido? Né? Você tem direito ao 13º salário, ao fundo de garantia por tempo de serviço, às férias, mais 1/3, né, previsto da Constituição Federal, e mais, também possui o direito à previdência social. Então, na verdade, são feitos os recolhimentos, né, para a previdência, e aí esse empregado fica coberto por esse grande seguro, né, que eu chamo que é o INSS, né, que garante a aposentadoria, né, se você atingir a idade, auxílio-doença, né, auxílio acidentário, então uma série de benefícios. E aí, já no regime PJ, ele não tem todas essas garantias. Pode ocorrer o recolhimento presidenciário tão somente, mas férias, 13º, fundo de garantia, realmente aí não tem nada disso. E também o controle de jornada. Na verdade, o regime CLT existe um limite de jornada, que são 8 horas. No PJ, não existe jornada, não existe controle, já que é uma relação, em tese, comercial de uma empresa para outra, né? Então, aí, esse empregado que está sob essa cobertura do regime PJ acaba tendo um emprego, uma relação de trabalho aí muito mais precarizada, né? Essa que é a grande questão. E, claro, quando ocorre o rompimento desse vínculo de contrato, né? No caso do CLT, ele tem lá direito a multa dos 40% do fundo de garantia, ele levanta o seu fundo de garantia, pode ser beneficiado do seguro-desemprego, né? Recebe um aviso prévio, né? Ou trabalha ou recebe quando é indenizado. No caso do PJ, não. O que vale é a regra que está no contrato estabelecido. Então, não tem esses direitos. Ou seja, né, se for sair de férias, por exemplo, pode sair, mas não recebe absolutamente nada. Por isso que existe a precarizada, entendeu? A relação mais precária, a gente fala isso, né? E por isso que, no meu entendimento, o correto seria sempre ser pelo regime CLT, ter anotação na carteira de trabalho. Isso é mais seguro para todas as partes, garante mais direito para os trabalhadores e mais, evidentemente, que acaba, inclusive, garantindo aí que o previdente social possa sobreviver. Eu vou voltar para o PJ já, mas a pergunta que ficou pendurada da semana passada aqui do nosso ouvinte, final do telefone 5072,
que, já que você falou de Previdência Social, Vinícius, ele perguntou a semana passada, não deu tempo da gente registrar, se o trabalhador já pagou acima do teto há anos, ele pode reaver o valor excedente quando se aposenta? Bom, essa é uma grande discussão, né? Na verdade, para pagar acima do teto, ele precisaria ter mais de um vínculo, tá? Porque não é possível, um único vínculo, você pagar mais que o teto. Existe o limite. Chegou no limite, vamos supor que uma pessoa hoje ganha o equivalente a R$10 mil por mês. Ela está acima do teto da Previdência Social. Então, os recolhimentos ocorreriam somente proporcionais até o teto, tá? Então, ele tem essa limitação. Agora, se ela tem um segundo vínculo, aí realmente, se ela não informar o empregador e o INSS que ela possui mais de um vínculo e que já recolhe o teto no outro vínculo, realmente há uma diferença. E é uma grande discussão nos tribunais se essa pessoa teria direito a reaver esses valores ou não. No meu entendimento, realmente, se ela não pode se aproveitar para uma futura aposentadoria desse valor contribuído, realmente é uma distorção e ela tem que ser ressarcida. Tá certo. Agora vamos voltar para o PJ, né? A gente sabe também, primeiro, a pessoa ela tem que pagar o próprio imposto, então ela tem que abrir uma firma, né? Para que ela esteja com as contas corretas, né? E nesse caso, a pessoa pergunta por que meu imposto é maior do que me descontam, do que a empresa me desconta se eu for CLT. Na verdade, não é bem assim, né? Porque o funcionário é caríssimo para a empresa, né? Bom, na verdade, tem muitas situações aí, né, que às vezes passam a ser alguns factóides. Se o empregado, se a pessoa que está trabalhando, vamos tirar o termo empregado, mas se a pessoa que está trabalhando ali tem um vínculo de subordinação, está subordinada a uma relação de ordem, de mando, né, da empresa que contratou. Se existe, só ela pode prestar aquele serviço, ela não pode se fazer substituir, né? Então, eu não posso ir lá botar meu irmão para ir lá trabalhar no meu lugar hoje. Não, só eu posso trabalhar. Se eu tenho que cumprir uma jornada, se eu tenho um salário fixo, uma remuneração fixa para isso, realmente, na verdade, a empresa está se enganando, porque tem todos os requisitos de um vínculo empregatício. E se tiver todos os requisitos de um vínculo empregatício, hoje a empresa parece que está ganhando algo a mais, mas, na verdade, uma reclamação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo pode estar a caminho quando essa relação for rompida. E aí a empresa vai acabar pagando duas vezes e pagando um valor muito maior, porque ela teria que pagar todos os direitos do vínculo empregatício desse período todo. Então, realmente, às vezes, como há uma mudança de entendimento aí por parte de alguns tribunais, está se flexibilizando para garantir esse tipo de contrato PJ, né? O que não se está se atentando, o que é mais importante, é que muitas vezes as pessoas estão confundindo uma relação que não possui subordinação, que não possui impessoalidade, como eu disse, que tem que ser aquela pessoa para prestar o serviço, né? E aí acabam fraudando, né, a relação de trabalho, né? E, evidentemente, criando um passivo trabalhista. Então, esse que é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né? Então, realmente, muitas vezes, as empresas estão se equivocando nesse tipo de contratação. Pois é, agora vamos falar do assunto do microempreendedor individual, o MEI. A pergunta do Derivaldo. Ele é MEI e quer saber como é que ele faz ou quando ele vai conseguir, com quantos anos ele consegue se aposentar. Como que funciona para o MEI? Bom, a aposentadoria hoje, né, as regras foram endurecidas com a reforma da Previdência. Então, em 2019, uma nova reforma que estabeleceu um limite mínimo de idade, né, para comprar a aposentadoria. Então, com 62 anos são as mulheres e 65 anos para os homens. É claro que tem muita gente que está na chamada regra de transição. Então, a regra de transição são aquelas pessoas que começaram a trabalhar já enquanto aconteceu a reforma. Então, tem pessoas que tinham 10, 15, 20, 30 anos até de contribuição quando veio a reforma da Previdência, né? E essas pessoas já estavam no meio do caminho. Então, criou-se uma regra de transição, né, que se computa, né, faz uma somatória do tempo que ela contribuiu, cria um fator de defasagem, né, um chamado desagem em relação à idade que ela tem, da diferença da idade que ela tem para a idade que realmente está estabelecida na reforma da Previdência. Então, nessa somatória toda, é que a gente faria uma apuração de ver se esse trabalhador podia ou não poderia se aposentar, ou com quantos anos poderia se aposentar, né?
Em relação à contribuição, o MEI é obrigado a fazer uma contribuição, né, através do DAS, que é um formulário aí da Previdência Social, da Receita Federal Unificado, que ali, quando ele recolhe esse tributo, já está inclusa ali a questão da contribuição previdenciária. Então, a gente tem que analisar primeiro quanto tempo ele já contribuiu, qual a idade dele, né? E realmente se ele conseguiu atingir as regras mínimas para a aposentadoria. Então, vai variar muito de caso a caso. Eu recomendo que ele ligue no 135 da Previdência Social ou baixe o aplicativo Meu INSS, se cadastre e ali vai estar automaticamente constando quanto tempo pode aposentar. Uma outra alternativa seria procurar um advogado para fazer planejamento previdenciário ou aí fazer uma análise de situação previdenciária. Não é automático, então, para o caso do MEI, porque ele também paga tributos, né? Não, ele automaticamente ele vai poder se aposentar, desde que ele cumpra esses requisitos que eu disse, ou ter o tempo de contribuição e a idade mínima, né? Então, evidentemente, ele vai ter que verificar quanto ele já contribuiu, quanto antes ele contribuiu e se ele está numa regra de transição ou não, ou se ele já possui 65 anos. Então, Derivaldo, está respondida a sua pergunta. Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando de mais um quadro Seu Direito. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Grande abraço. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde, Marco. Agora, 3h26. Venha molhar as palavras no Gil